Você sabe se o Punho de Ferro é realmente um lutador no mesmo nível do Shang-Chi? Fala meu povo, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, vamos analisar a real habilidade em artes marciais de um dos heróis que se tornou conhecido justamente pelo quanto luta. Então vamos ver o poder de combate do Punho de Ferro, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, agora bora pro que interessa. Desde suas primeiras histórias, o Punho de Ferro é representado como um artista marcial extremamente bem treinado e habilidoso, sendo instruído pelos melhores especialistas de Kung Fu na arte do combate, e esses caras tinham conhecimento e treinamento milenar, então o Danny tem um repertório muito refinado e preciso. Ele não domina só as artes marciais de Kung Fu, mas também muitos dos estilos da nossa dimensão, como Karatê, Boxe, Muay Thai, Ninjutsu, Judô, vários estilos de Kung Fu e por aí vai. Também sabendo sobre pontos de pressão, o herói foi treinado até sobre como lutar caso não possa contar com sua visão. Na verdade, em histórias modernas, o Danny teve acesso ao livro do Punho de Ferro, e estudou o conhecimento, técnicas e ensinamentos de todos os outros punhos de ferro que vieram antes dele. Ele sabe coisas que muitos lutadores bem treinados nem imaginam. O estilo de luta do personagem é bem acrobático, analítico e técnico, e tende a se adaptar ao seu oponente conforme a progressão da luta. O Danny costuma enfrentar seus adversários até neutralizá-los, preferindo deixar eles vivos e detesta recorrer a meios definitivos, mas em situações extremas, ele pode finalizar seus inimigos caso seja necessário. O Punho de Ferro provou mais de uma vez que luta contra vários oponentes de uma vez sem precisar usar seus poderes. Sozinho ele deu conta de um grupo numeroso de bandidos, e não pareceu fazer muito esforço. Adversários treinados também não são problema, ele já derrotou 4 guerreiros de Kung Fu em menos de 1 minuto. E vamos lembrar que o treinamento desses lutadores com certeza foi acima da média. Mesmo assim o herói não foi atingido por um único golpe enquanto geral foi amassado. Na verdade, dentro de 7 minutos ele derrubou, sozinho, 87 agentes da SHIELD, sendo que esses caras também são bem treinados até para organizações de espionagem, e mesmo quando apelaram para armas de fogo eles foram derrotados pelo herói. Quando teve um breve desentendimento com o Sr. X, um lutador que prevê os movimentos dos seus inimigos por telepatia, o Danny conseguiu driblar o poder do mutante porque sabe um estilo de luta baseado em imprevisibilidade. Agora lutando com personagens famosos, o Punho de Ferro tem um currículo extenso. Ele já enfrentou o Homem-Aranha, e foi por não chegarem num acordo sobre como lidar com um inimigo em comum. Aqui eles permanecem nivelados do começo ao fim, porque embora o Danny seja mais preciso nos seus ataques, até acertando um ponto de pressão perto do pescoço do Cabeça de Teia, o Homem-Aranha se recupera mais rápido, driblou alguns golpes pelos avisos do sentido aranha e se adaptou rápido ao seu oponente. Porém, quando eles começaram a causar mais danos materiais no ambiente, os heróis decidiram parar e se resolvem no diálogo. Aqui não temos vencedor, também porque esses dois dificilmente lutariam até alguém ficar hospitalizado, mas temos a prova que o Danny pode peitar seres aprimorados, e dependendo dos poderes deles, ele pode ter uma luta nivelada. Ao longo dos anos, o Punho de Ferro teve poucos desentendimentos com o Demolidor, todos breves e sem muita seriedade. Geralmente o motivo é um mal-entendido ou discordância sobre como agirem juntos, e todas essas situações eles se mostram uniformes, nenhum leva uma vantagem esmagadora ou decisiva. Na verdade eles elogiam a habilidade e movimentos um do outro, porque conseguem se surpreender tanto na defensiva quanto na ofensiva. No passado, o artista marcial lutou contra o Wolverine, também graças a um mal-entendido, e embora a briga tenha sido breve, o Punho de Ferro foi o que mais acertou golpes. Ele até jogou o Logan pela janela e isso teria encerrado a luta, porém o Wolverine foi resgatado pelo Noturno e Colossus, que também entraram na confusão e foram para cima do Danny. O herói ainda se manteve firme contra eles no começo, só que foi eventualmente dominado quando a Tempestade e o Banshee entraram em cena, mas quando vamos analisar, antes de ser superado pela vantagem numérica, o Punho de Ferro se deu bem contra o Wolverine. Mas, em quadrinhos mais modernos, durante um treino amistoso, onde Danny não usou seus poderes e o Logan não usou suas garras, eles se mantiveram equivalentes e contornaram os ataques um do outro, mas o Wolverine mostra que aprende com seus erros e venceu seu oponente. No curtíssimo tempo que assumiu o manto de Demolidor, o Punho de Ferro ainda enfrentou o Deadpool, e foi um confronto equilibrado, nenhum deles levou a melhor sobre o outro, isso porque o Deadpool tem um estilo de luta imprevisível. Na verdade, o Punho de Ferro parece ter uma ligeira vantagem na velocidade, mas não é nada que o mercenário não contornou, e essa luta acabou sem um veredito porque os Vingadores chegaram para dar um basta. O Danny também já lutou contra o Dentes de Sabre pelo menos 3 vezes sob condições diferentes. Na primeira, aqui a parada começou mais tensa pro herói, porque o mutante usou o ambiente ao seu favor e guiou o Punho de Ferro para um local onde a claridade era tanta, que deixou ele temporariamente cego. Nisso, o vilão aproveitou e atacou seu adversário sem piedade. O problema é que o Victor deixou a arrogância subir e ficou brincando com o Punho de Ferro, que apanhou um pouco mais e se lembrou que já treinou para lutar sem depender da sua visão.
Depois de focar seus sentidos, o Danny começou a virar o jogo e atacar o mutante com precisão, até que o Dentes de Sabre foi rapidamente dominado pelo herói, e depois de alguns golpes certeiros, o Victor estava derrotado, enquanto o artista marcial venceu e ainda não tinha recuperado a visão. Na segunda vez, o mutante começa agressivo como sempre, logo apaga a luz do ambiente, e até consegue atacar o Danny, mas quando o herói cai fingindo que está derrotado, ele se levanta e acerta em cheio 2 ataques seguidos e vence o mutante novamente. E na terceira luta, aqui o artista marcial está enfraquecido e não consegue usar seu punho de ferro, ele mesmo diz que dói ao canalizar seu poder. O começo dessa briga é bem pior pro Danny, porque mesmo se defendendo e conseguindo atacar, o Dentes de Sabre tá com um ritmo mais brutal que de costume e tá castigando seu adversário. Mas chega uma hora que o herói decide dar um basta, e consegue canalizar um pouco de energia no seu punho, o suficiente para nocautear o Victor e sair vitorioso mais uma vez. Por um mal entendido, o Punho de Ferro ainda lutou contra o Capitão América, porque o Steve achou que o Danny fosse um executor. Aqui foi equilibrado. O Capitão atacou com tudo que tinha enquanto o artista marcial compensava com velocidade. O Danny até diz que a técnica do Rogers é mais básica, mas acaba sendo superado pela agilidade e força do Capitão, e precisa apelar para o seu Punho de Ferro, que concede vantagem o bastante para atordoar o Steve. Porém, depois do artista marcial provar que não era um inimigo de fato, eles se resolvem e decidem agir juntos contra alguns vilões em comum. Uma vez o Punho de Ferro foi mentalmente controlado para lutar contra o Pantera Negra, e aqui a coisa ficou feia, porque o Danny não estava se segurando e foi para cima do T'Challa na intenção de finalizar ele. E o Pantera Negra não virou um boneco nessa luta, ele realmente atacou, se defendeu, acertou alguns golpes e conseguiu sim se manter firme. O problema é que o artista marcial não estava em condições de se controlar e manteve um ritmo esmagador. O Danny rapidamente diminuía a distância entre eles quando atacava e acertava o T'Challa com tudo que tinha. Eventualmente, a exaustão por danos e cansaço vence e os dois heróis desmaiam ao mesmo tempo. É um empate legítimo, só que é bem nítido que o mais ferido entre eles é o Pantera. O Punho de Ferro não terminou a luta tão ferrado quanto o Rei de Wakanda. O herói também enfrentou a Elektra, uma das artistas marciais mais letais da Marvel, e por um bom tempo eles se mantiveram nivelados. O Danny defendia e atacava na mesma medida que a ninja, e a Elektra partiu para cima sem piedade. Cada investida deles era brutal, calculada e eficiente, ninguém saiu ileso aqui. Na verdade, chega um momento da luta onde rola um rápido impasse, com a ninja ficando a um movimento de dar um ataque definitivo, mas o artista marcial apela para seu Punho de Ferro e vence a Elektra ao manifestar seu chi. Aqui vou ser justo, talvez se não fosse pelo poder do herói, ele poderia ter perdido, mas também não dá para tirar o mérito da sua inteligência em usar sua energia num momento decisivo do combate. E por último, o personagem lutou contra o Shang-Chi pelo menos 2 vezes. No passado, quando os dois heróis foram forçados a lutar, foi um confronto bem equilibrado para ambos. Tanto o Punho de Ferro quanto o Shang conseguiam se acertar e evitar os golpes um do outro. Não houve momentos de grande vantagem, até que eles decidiram derrubar o lugar onde eram obrigados a se enfrentar. Ficamos sem um veredito, mas vimos competência de alto nível em ambos os lutadores. E em quadrinhos mais recentes, o mestre do Kung Fu estava sendo possuído por um vilão para acabar com o Punho de Ferro, e o Danny até tenta conversar com seu amigo e acordá-lo, só que o controle sobre o Shang não está cedendo e ele continua atacando. O herói admite que o mestre do Kung Fu é o único que poderia derrotá-lo, e fica mais se defendendo, mas percebe que se continuar assim vai virar um saco de pancada, então decide que precisa lutar. Nisso, os dois iniciam um combate, e eles realmente se mostram uniformes, até serem interrompidos e pararem a luta. E embora os dois tenham acompanhado cada movimento, no fim o Punho de Ferro aparenta estar um pouco mais abatido que o Shang-Chi, tanto que depois que esse último volta ao normal, ele brinca dizendo que o Danny parecia levar a pior no final. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que o personagem é de fato um lutador extremamente competente. Estamos certos em nos lembrar do Punho de Ferro como um dos melhores artistas marciais da Marvel, estando pelo menos entre os 10 melhores lutadores da editora. Danny Rand se destacou entre tantos heróis justamente por ter um bom desenvolvimento no quesito combate. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!